Olá, galera tricolor! Tudo bem com vocês? Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. E no vídeo de hoje, galera, quarta rodada do Baianão 2026. E tem goleada, galera? Tem sim, senhor! Pois é, galera, o nosso tricolor de aço frente à sua torcida, frente ao torcedor também de aço, brocou o Barcelona de Ilhéus por 5-1. E esse unzinho, galera, contou com a ajuda do senhor Ronaldo para dar um gostinho aí, um pirulito para onça de Ilhéus, que na mão de Rogério Ceni e do esquadrão e da cavalaria virou um gatinho. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, galera. Mas antes, galera, se inscreva no canal. O canal tá tendo boas visualizações, a galera tá curtindo. E eu peço apenas que você se inscreva, né? Que você compartilhe o vídeo, que você possa estar comentando, falando o que você pensa do momento desse nosso tricolor de aço nessa nova temporada. E também, galera, para lembrar uma coisa importante, o Conexão de Aço mudou um pouquinho, tá? Você que já conhece há bastante tempo, desde 2023, sabe que agora eu separei o Conexão de Aço. Agora eu tenho um canal Conexão de Aço, cortes e shorts, né? Que é onde eu vou só colocar os cortes e shorts aqui dos vídeos que eu faço para você. E o Conexão de Aço oficial, que são para vídeos longos, para a galera que curte análises completas, com mais informações, onde eu colaboro aqui com a reflexão e tudo aquilo que aconteceu dentro da partida, com um pouco mais de tempo para você que curte cada detalhe do nosso esquadrão. Se você gosta de análises mais rápidas, você vai para os cortes e shorts, que lá você também vai ter vídeos mais curtos que se adequem, né, ao seu perfil de visualização. Tá bom, galera? Então fique ligado, shorts e cortes é uma coisa que eu tô com mais de 5 mil inscritos e com mais de 3 milhões de visualizações, e agora o Conexão de Aço oficial, que é para vídeos longos, que eu peço a você que se inscreva, porque eu estou iniciando uma nova jornada. Tem poucos inscritos e está começando agora a chegar junto à torcida do Tricolor de Aço. Bom, galera, dito isso, feita essa pequena informação aqui da mudança do canal de aço, vamos direto falar do nosso tricolor, né? Vamos mudar aqui logo de cenário para que eu possa conversar um pouco mais com vocês sobre como é que foi esse 5-1, né? E logo de cara, galera, eu já coloco no cenário aqui Rogério Ceni ali brincando com a onça, né? Porque a onça, vocês sabem, é a mascote, né, do Barcelona de Ilhéus, e que, na verdade, o Rogério Ceni aí colocou a cavalaria e fez da onça gatinho, né? Conforme eu falei para vocês aí. Brincou. Olha a carinha aí de Rogério Ceni, né? E ô, coitadinho, vem cá, gatinho, miau, miau, miau. Pois é, foi isso que o nosso tricolor fez, vencendo de 5-1, não deu a menor chance, né? Não deu a menor chance. Um time que realmente não tinha a menor condição de enfrentar os titulares do Bahia. Se para os times do Baianão estava difícil enfrentar a mescla, né, que o Bahia está fazendo com a garotada de base, imagine então com os titulares. Aí é que a diferença ficou brutal. Bom, galera, é até um pouco complicado fazer uma análise e fazer comentários do tipo de críticas construtivas mais aprofundadas, porque o jogo foi tão fácil, né? E para o Bahia não teve qualquer dificuldade para exercer o seu domínio, qualquer resistência, que não dá para fazer uma apuração. Aliás, isso já vem acontecendo, tá, galera? Tanto na primeira rodada, segunda, terceira, mas a quarta rodada realmente foi sacramentar a qualidade técnica abissal do Bahia para os demais times da competição. Mas mesmo assim, galera, mesmo assim, dá para a gente fazer aqui algumas avaliações,
algumas observações de como o Bahia jogou, muita coisa eu gostei, tá, galera? Vocês sabem que eu sou um pouco crítico, um pouco não, muito crítico de Rogério Ceni, mas eu gostei muito da postura do time hoje, porque aí eu já estou fazendo comparações com o ano passado, claro, óbvio, sobre a forma de jogar. Basicamente, o Rogério Ceni jogou da mesma forma, porém, né, o modelo de jogo é igual, mas algumas peças começaram a modificar sutilmente de posicionamento e isso me agradou muito porque vai muito com aquilo que eu vinha dizendo durante a temporada 2025 toda. Não sei se o Rogério Ceni aí me escutou, aí é meu lado presunçoso, né? Claro, na brincadeira, porque eu vi ali umas pequenas diferenças que, ao meu ver, se Rogério Ceni mantiver essas pequenas mudanças que eu percebi dentro da movimentação, principalmente do meio de campo, e eu vou entrar em detalhes sobre isso, se ele mantiver, eu acho que o Bahia tem grandes chances de mostrar um futebol diferente, mesmo utilizando a mesma base de jogadores, a mesma base tática, porém, são pequenas diferenças que podem trazer resultados bem melhores do que a gente viu no ano passado. Bom, galera, logo de cara, Rogério Ceni veio com sua base, né? Veio aí com Mingo, veio também com o David Duarte, veio com o Gilberto, veio com o Juba na lateral. Não, galera. E é essa parte que eu quero conversar com vocês. Juba em nenhum momento jogou como lateral nesta partida. Ponto. E guarde o nome de Juba porque é ele que vai ser o meu comentário principal dessa mudança que eu já venho cobrando desde o ano passado, que ele fez e que para mim ficou muito melhor. No meio de campo ele veio com o Caio Alexandre, veio também com o Jean Lucas, Everton Ribeiro e o nosso trio, né? O William José como pivô, né? Como o grandalhão da área e os nossos pontas Ademir e também o nosso queridíssimo Pulga. Bom, galera, esse foi o time que não é nenhuma novidade pra gente, né? Mas que nós vamos discutir agora aqui com vocês. E aí, galera, eu tenho até uma certa dificuldade de elogiar muito o Rogério Ceni, porque quando eu elogio ele, por conta de coisas que ele faz e eu gosto, na maioria das vezes que eu elogiei, no jogo seguinte, ele mudou tudo. O que dá certo, ele vai e muda. E eu espero que dessa vez ele não faça isso, né? Eu espero que dessa vez ele consiga enxergar o que dá certo e manter aquilo funcionando. E repetir. Repete o que dá certo, corrige o que não ficou legal, para aí sim a gente começar a ver um Bahia mais dinâmico, mais eficiente e que possa nos dar essa alegria de muitos gols, galera. E de muitos gols bem trabalhados, diga-se de passagem. Então foi um jogo onde a gente viu a marca do técnico Rogério Ceni na partida. E não de jogadas individuais, de jogadas como foi o jogo passado, né? Muitas jogadas individuais onde você via pouco daquilo que o técnico coloca à disposição para que o time entregue. Então, se no jogo passado a gente viu muito a parte individual, basicamente entregue pelo Eric, né? Nesse jogo não. Nesse jogo a gente viu realmente o coletivo funcionando. E aí, é claro, vocês vão dizer, pô, mas aí os outros times não têm a mesma liga, né, que este time titular tem por conta de se conhecerem desde o ano passado. Não, pessoal, isso é verdade. Eu não posso deixar de reconhecer isso. Mas tem situações que quando você treina um time, você quer um mínimo de conexão. Mínimo que seja. Mínimo. E isso a gente não tem visto com a frequência que a gente precisaria para entender a proposta de jogo que ele tem. Então, as 3 primeiras, a gente conseguia ver alguma coisa, mas algo confuso, algo que não teve substância. Teve boas partidas, né? Resultados realmente bons, mas não teve muita substância para a gente extrair, exceto questões pontuais de alguns jogadores.
coletivamente, inclusive eu falei isso em outros vídeos, coletivamente, eu não estava vendo tanta coisa assim que pudesse falar, olha, tô vendo aí algo extraordinário chegando, ou algo potencialmente extraordinário chegando. Não. Coletivamente não, mas individualmente sim. Em certos setores do campo, sim. O nosso ataque, né, da base, sim. O uso ali do Guilherme na esquerda, melhorando o seu desempenho para tentar fazer o papel de Juba, sim. Mas realmente só coisas pontuais, nada coletivo. Bom, galera, mas voltando ao jogo de hoje, né, que foi o 5-1 em cima do Barcelona, o que é que de fato eu gostei dessa partida e que eu acho que vale a pena a gente comentar e tentar abstrair um pouco o placar, tá, galera? Vamos abstrair o placar, vamos tirar a emoção do placar, o saco de gols aí, para que isso não contamine a análise, né? Porque se a gente for deparar apenas com os 5-1, a gente só vai ficar falando de coisas boas aqui. E na verdade a ideia é falar de coisas boas e também falar dos detalhes que para mim são mais importantes na hora de enfrentar os grandes clubes. Porque enfrentar clube pequeno é uma coisa, né, galera? A gente fica feliz, a goleada veio, mas a gente precisa saber o que é que o time do Bahia tem para trazer de novidade para que a confiança desse 5-1 em cima de um time fraco, a gente também possa acreditar que o Bahia possa fazer algo não necessariamente semelhante com relação ao placar, né? Um placar elástico, ainda mais que o próximo desafio do Bahia é o Vitória, mas também com relação ao brasileiro, que para mim é o mais importante no curto prazo. Claro que depois vem Libertadores e tudo mais, mas no curto prazo o que temos de mais relevante e importante não é nem o Vitória, é realmente o Corinthians para a gente começar bem o Brasileirão, sabendo o que é que a gente vai ter de novidade. Bom, falado isso, vamos lá. O que é que eu gostei do que o Rogério Ceni fez e eu vinha cobrando? Juba, ponto, né? E qual era a minha cobrança, galera? Minha cobrança era que Rogério Ceni sempre vinha no tripé, né? Caio Alexandre fazendo com que Everton Ribeiro jogasse muito espichado pela direita e eu sempre critiquei bastante esse posicionamento engessado de Everton Ribeiro, que basicamente passa 70, 80% do tempo ali fincado na direita, trocando passes com Ademir, que tem resultados, tá, pessoal? Existem boas jogadas quando acontece ali triangulações entre Everton Ribeiro, o próprio Ademir e também o Gilberto, quando ele sobe um pouco mais, deixando a esquerda com Juba um pouco menos avançada. Então, na verdade, eu nunca tive uma reclamação das jogadas pela direita envolvendo essas triangulações de Gilberto, Ademir e Everton Ribeiro. Mas o que eu sempre dizia era que era um absoluto desperdício você pegar um talento como o Everton Ribeiro e deixar fixado na direita ou predominantemente na direita, sendo que a categoria dele poderia alimentar jogadores essenciais para esse time do Bahia, que é o Pulga e o próprio Juba, deixando basicamente, né, nesse tipo de jogo onde ele pesa o time pelo lado direito por conta do próprio Everton Ribeiro, deixando o tempo inteiro apenas Juba e o Jean Lucas na sobra. Então o Bahia pesa pela direita, acaba às vezes esquecendo um pouco a esquerda e deixando isolado Pulga. E é esse isolamento que eu sempre vinha chamando a atenção. Então, Ademir é sempre bombardeado com o máximo de jogadas, né? E é por isso que ele aparece muito, porque o Rogério Ceni gosta de pesar pela direita. E Pulga acaba ficando isolado com jogadas muito restritas, visando ali essencialmente jogadas com poucas triangulações, envolvendo muito Pulga ou Juba, ou Pulga e o próprio Jean Lucas. Raramente acontecendo uma triangulação envolvendo os três, né? Juba, Pulga e Jean Lucas. É muito raro. Muito raro. Então, eu falava, caramba, não dá para Everton Ribeiro ficar o tempo inteiro lá. O talento desse cara e as bolas que ele dá, né? Parece que o bicho tem um GPS no pé. Não é apenas para ser utilizado pela direita, é para ser utilizado aonde tiver a oportunidade.
e a oportunidade vai acontecer no pé de Everton Ribeiro. Agora, ele precisa ter opções. Porque, galera, qualquer time que jogar contra o Bahia, sabe dos potenciais que o Bahia tem, sabe da velocidade do Ademir, sabe 1 contra 1 de Ademir. Então, geralmente, ele vai fazer uma marcação dupla, né? Ele vai pegar o homem de sobra para segurar Ademir. Aí, se você mantém Everton Ribeiro preso, o que acontece? Everton Ribeiro fica cercado pela marcação do meio de campo, o outro lado também funciona pouco e Everton Ribeiro fica isolado. Aí, quando você isola Everton Ribeiro, você isola a inteligência do Bahia e coloca aí o time totalmente pressionado para fazer jogadas que não têm a mesma qualidade de Everton Ribeiro. Então, deu para entender o raciocínio, galera? Então, o Rogério Ceni hoje, o que ele fez que eu achei interessante? Primeiro, e aí é que eu não sei se o Bahia jogou dessa forma porque ele pediu ou pela fragilidade do Barcelona, o Bahia jogou dessa forma. Primeiro, Caio Alexandre, o Bahia em nenhum momento jogou naquele ritmo do tripé que o Bahia gosta de jogar, né? Gostava de jogar no ano passado. Ou seja, Caio Alexandre sempre o coordenador da jogada. Ou com o Acevedo, né? Porque Caio Alexandre acabou se machucando e Acevedo acabou ocupando o seu lugar e fazendo o mesmo modelo de jogo do tripé, né? Tudo sai do carinha ali do meio. Quando não era Caio, era o Acevedo, né, por conta da lesão de Caio Alexandre. Então, a jogada sempre, ou quase sempre, ou majoritariamente, saía ali do início com o nosso primeiro volante. Não. Rogério Ceni modificou. O que ele fez? Algo que eu já vinha pedindo há muito tempo. Ele basicamente colocou uma linha, colocando uma saída com Caio Alexandre um pouco mais à direita, centralizado à direita. Juba também a mesma coisa, um pouco mais centralizado à esquerda. Se colocando exatamente no posicionamento de Jean Lucas, que é o que eu vinha pedindo há muito tempo. Eu falava, Rogério Ceni arruma outra posição para Jean Lucas. As subidas de Juba, saindo da lateral esquerda e indo para o meio, tá chocando com Jean Lucas. As jogadas não estavam acontecendo porque não havia um treinamento onde usasse justamente essa triangulação que eu cobrei a vocês agora há pouco, né? Porque se os três estivessem ali jogando e triangulando, Pulga, Jean Lucas e Juba, beleza. Mas não era isso que acontecia. Jean Lucas ficava muito colado com Juba, Juba deixava de usar a sua velocidade, deixava de usar o seu passe longo, que é uma das coisas melhores que tem Juba, né? Não só assistências, como também passes longos, rasteiros com velocidade. Por quê? Porque ficava sempre aquela conexão curtíssima dentro do meio de campo. Fica para nós, pessoal. Muito bate-bola no meio de campo não vai para lugar nenhum, né? Se você tem que triangular com velocidade, você tem que verticalizar a jogada, principalmente utilizando Pulga, ou para puxar a marcação e Jean Lucas penetrar um pouco mais, né? Quebrar um pouco mais a linha. Mas aquele encurtamento exagerado pela esquerda, na minha visão, estava atrapalhando Jean e Juba, que ficavam ali batalhando pelo mesmo espaço. E é óbvio que isso é um desperdício, porque Juba domina aquela região que Jean Lucas mais jogava muito melhor do que o próprio Jean Lucas. Mas é claro, galera, eu entendo. Rogério Ceni já tinha planos para Jean Lucas desde 2024, né? De fazer Jean Lucas o goleador, o meia esquerda que vem pela sobra porque o Bahia pesa pela direita e deixa Jean Lucas na sobra para finalizar. Bom, galera, mas a gente viu que ficou manjado. Não só que ficou manjado esse tipo de jogada, mas que também Jean Lucas não conseguiu evoluir a contento este jogador com finalização recorrente de qualidade. Ele sim finalizava, ele sim conseguia fazer gols, mas a gente via a dificuldade que Jean Lucas tinha e tem para ser esse matador. Jean Lucas não é matador. Ele não é o volante matador que o Bahia precisa. De quem o Bahia precisa com um sentimento de marcação, mas com muita facilidade para chegar à frente? É Juba, galera.
Aí a pergunta é, será que ele entendeu o que eu estou falando há quase 3 anos? De que Juba não pode ser lateral, bota ele como segundo volante ali na esquerda, no lugar de Jean Lucas, e faz o que ele fez com Jean Lucas. Deixa Jean Lucas um pouco mais flutuante. É bem verdade, galera, que nesse jogo mais flutuante de Jean Lucas, ele some um pouco. Porém, ele some em benefício do time, porque ele começa a dar opção pelo meio. Ou seja, em vez de ele ficar ali pela esquerda para virar aquilo que ele nunca vai virar, que é um volante, um volante matador, né? Um segundo volante, quem vai fazer esse papel é Juba, porque ele vira o segundo volante do Bahia, e um segundo volante, obviamente, com função dupla, né? Uma função de marcação já trazendo a bagagem do lateral, inclusive podendo ajudar também o Bahia na lateral, né? Já que o Bahia continua mantendo essa linha de 3, né? Utilizando o próprio Mingo como o nosso falso lateral. Então mantém essa formação de 3, né? na linha de zaga, sobe Juba vira um segundo volante com potencial de subida para subir em linha com Caio Alexandre, que foi o que Juba fez várias vezes hoje. Caio Alexandre não predominou no início das jogadas, a coisa ficou dividida, horas era Caio, horas era o próprio Juba, e aí Juba ficava pela esquerda e vinha por dentro, fazendo exatamente o papel que ele fazia no Sport, que era o que eu queria que ele fizesse no Bahia. Porque eu sou a favor, galera, eu sou a favor do atleta que tem uma característica, que entrega a qualidade naquela característica e que a gente possa cobrar dele aquilo que ele sabe fazer. Então, se você tem um jogador que sabe jogar pela esquerda, sabe fazer assistência pela esquerda e sabe aproximar na área para fazer chute para gol, que foi exatamente o que ele fez hoje, num golaço abrindo o placar do Bahia, que era exatamente o mesmo tipo de jogada que ele fazia no Sport. Então, galera, isso não deixa dúvida que o que eu venho dizendo é para ser mantido. Agora, Rogério Ceni vai fazer isso? Só Jesus sabe. Rogério Ceni vai manter o que deu certo? Só Jesus sabe. Será que vai dar certo jogando contra um grande time? Temos que ver, né? Porque aí Juba fica no lugar de Jean Lucas, naquela mesma pegada, né? Fazendo um bom trabalho de marcação, ok, como segundo volante, e fazendo a aproximação em diagonal por dentro. Então você via Juba pela esquerda, você via Juba pelo meio, caindo em diagonal da esquerda para o meio, dando opção para passagem. Horas de Jean Lucas, quando também ficava na posição esquerda, né, trocando posição, mais ali na linha do ataque, e não ali se embolando no meio de campo, como no ano passado, que era o que eu não gostava. E também horas Jean Lucas muito pela direita, justamente quando vai para o ataque e empurra a linha dos adversários, ele dá a opção pela direita, e ao dar a opção pela direita, galera, o que é que acontece? Acontece o que a gente viu hoje, porque quando o Jean Lucas dá a opção de passe, ele libera o próprio Everton Ribeiro para fazer gol, galera. Foi isso que a gente viu. Quando o Jean Lucas se descola de Juba e vai para a direita, e ele marca a posição na região que, em tese, a gente encontraria o próprio Everton Ribeiro, o que é que a gente vê? Ora, se Jean Lucas ocupou o espaço de Everton Ribeiro pode sim fazer a infiltração, que era o que Jean Lucas poderia também fazer. Então, você consegue dobrar a situação. Horas, o próprio Jean Lucas pode infiltrar, horas, Jean Lucas fica no posicionamento de Everton Ribeiro e Everton Ribeiro faz a infiltração, que foi exatamente o que aconteceu e quase ele faz um golaço, né, infiltrando e batendo firme, só que lamentavelmente foi na trave. Então veja, pessoal, a versatilidade do que eu estou pedindo há mais de 2 anos para fazer. Quem conhece o canal sabe que eu venho pedindo isso desde lá, né? Deixa a Juba um pouco mais distante de Jean Lucas. Larga um pouco do pé. Deixa Jean Lucas invadir a área, ok, não tem problema nenhum, mas ele faz o combate lá na frente, continua sendo ofensivo, porém ocupando outros espaços
e dando novas oportunidades, que é o que eu acabei de falar. Oportunidade de Everton Ribeiro, com o talento que tem, fazer o que fez. Quase um golaço, que foi na trave. Mas aí, galera, aconteceu de novo. Em uma jogada pela esquerda, Pulga vai lá e bota com açúcar para mais uma infiltração de quem? De Everton Ribeiro. Agora, galera, por que Everton Ribeiro infiltrou? Lógico, Jean Lucas estava lá. Jean Lucas estava lá compondo a região. Vocês acham que Everton Ribeiro iria infiltrar se não tivesse ninguém? Claro que não, porque Rogério Ceni precisa de Everton construindo. Mas se não tivesse ninguém para cobertura, ia ficar uma broca naquela região e não ia ter jogo. Então, para Everton Ribeiro virar o atacante que ele virou para fazer um golaço de cabeça, ele precisou, claro, que alguém ocupasse o seu lugar. E aí pode ser o Jean Lucas, pode ser qualquer outro jogador, pode ser o Caio. Enfim, quando você tem opções e preenchimentos nesses pontos, você consegue dar liberdade para o jogador surpreender. Porque se houver um contra-ataque, não é o Everton Ribeiro que vai para o combate, né? Que geralmente era isso que a gente via. Quando havia uma perda ali naquela região, quem dava o primeiro combate na frente era o próprio Everton Ribeiro. Não, agora não. Quem vai dar o combate é quem tem pulmão para enfrentar um contra-ataque em alta velocidade. E aí quem é? Ou é o Jean Lucas, ou é o Caio Alexandre, ou quem sabe ali também o próprio Gilberto fazendo a cobertura. Enfim, você tem jogadores ali para ajudar o Everton Ribeiro a ser muito menos requisitado nesse aspecto defensivo, fazendo com que ele canse precocemente. Que esse foi o grande problema que eu também vinha chamando a atenção de Rogério Ceni no ano passado. Ele fazia um sistema de marcação que ele simplesmente deixava Jean Lucas solto. Jean Lucas nem atacava demais muitas vezes, nem defendia como devia defender e colocava completamente sobrecarregado Everton Ribeiro. Agora eu pergunto, galera, quem é melhor na cobertura? Everton Ribeiro ou Jean Lucas? Então Jean Lucas tem que ficar colado com o Juba na esquerda ou é melhor Jean Lucas, né, menos preso, ficando mais à direita, podendo sim vir à esquerda, fazer uma tabela ou outra, ou seja, um jogador com mais liberdade. E claro, dando opção para Everton Ribeiro e melhor, o que eu dizia, não permitindo que o próprio Everton Ribeiro se canse antecipadamente, a gente perdendo o futebol dele, porque quando chega na metade do segundo tempo ele já morreu. Ora, se Jean Lucas faz esse papel de forma recorrente, galera, é certeza absoluta que Everton Ribeiro consegue jogar os dois tempos. Agora, bota Everton Ribeiro para fazer marcação e correr atrás de jogador de ponta ou de meia em alta velocidade, porra, velho, aí é covardia, aí você vai matar o velhinho. Aí você vai matar o velhinho sem necessidade nenhuma, que era o que me irritava um pouco em Rogério Ceni, que não conseguia ver isso. E aí a gente acabava perdendo ele com 10, 15, 20 minutos, porque o cara não conseguia mais dar um passo sem botar a língua para fora. E aí a qualidade ia embora, o jogo descia da gente, e aí a gente ficava ali numa dependência horrorosa apenas de jogadas individualizadas. Algo que não faz muito sentido. Bom, galera, basicamente isso foi a parte que eu mais gostei, né? Foi a parte que eu mais gostei. Ademir continuou entregando a mesma coisa que a gente viu ano passado, né? Um jogador com alta velocidade, fantástico no 1 para 1, né? Continua muito atuante, muita correria, muita assistência, né? E foi abençoado com 2 gols, né? 2 bons gols e conseguindo, inclusive, é por isso que eu boto aqui ele, né? Como o cara da partida. O cara que realmente detonou a partida, né? Vamos dizer assim. Fez 2 gols e ainda um golaço, né? Um voleiozinho safado ali, um meio voleio, enfim. Mas foi um belíssimo gol coroando realmente a partida bacana que ele fez. E é claro também o William José, que eu achei um pouco ainda confuso dentro da partida. Eu acho que ele ainda não acompanhou, né, a evolução desse time. O William José continua sendo um jogador importante, mas eu sinto ele ainda um pouco buscando o melhor espaço, buscando o melhor setor para dialogar melhor com os pontas, ou até mesmo com a própria chegada
né, de Juba. Eu acho que se fizer um ajuste ali com o Juba, pode sair bons 1-2, né? Pode sair bons passes ou até boas triangulações, se fizer ali uma boa comunicação com o próprio Pulga. Imagine aí você, de repente, ele fazendo o pivô, Juba vindo em diagonal pela esquerda, toca e vem por trás da zaga o Pulga para receber uma bola muito bem elaborada ali de William José. Possível? Então, eu vejo que o William José ainda está buscando onde é o meu lugar. Juba já achou o lugar dele, que é o lugar onde eu acho que ele tem que ficar, e que o Rogério Ceni não deve mudar, né? Não deve jogar ele de novo para lateral, para virar um lateral meieiro, porque essa é a verdade, né? Juba como lateral é meieiro, como meio de campo é incrível, e é lá que ele tem que ficar. E eu acho que vai dar muito certo. Bom, galera, depois disso, basicamente, o primeiro tempo foi um baile, né? O segundo tempo, o Bahia baixou um pouquinho o ritmo. Infelizmente, né, galera, nós tivemos a falha de Ronaldo, de todos os jogadores do Bahia, meu Deus do céu. O único que não podia ter uma falha era Ronaldo, para justamente não estremecer a confiança do torcedor. Mas o miserável foi lá e falhou. Não tinha jogo, frio, né? Conseguiu compensar ali com a grande defesa num contra-ataque do Barcelona, mas é aquela história, né, galera? Quando você tem a desconfiança, você não pode dar sopa pro azar. Eu acho ainda que a gente não deva pegar no pé de Ronaldo, tá? Por conta disso. Embora eu acredite que Ronaldo deva repensar essa questão, né, do desligamento. Ele tem que esquecer essa história de que o Bahia é absurdamente superior e ficar ligado. Por quê? Porque o que aconteceu com ele é algo natural, é um desligamento, né? Ganhando com um placar elástico, altamente superior, a bola não chegava quase nunca nele, então é natural que o atleta às vezes perca a concentração. Porém, Ronaldo deveria lembrar que o histórico dele não é dos melhores e que ele conquistou a confiança do torcedor do Bahia tem pouco tempo, né? Ele saiu do ódio pro amor de uma hora para outra. Ele evoluiu muito rápido e ele não tinha esse direito, né, de se aproveitar de um momento de superioridade absurda, absoluta, para ficar ali desconcentrado e dar esse mole. Mas aí, galera, a galera apoiou, né? A torcida apoiou o Ronaldo, a torcida foi lá, chamou de paredão, beleza, é isso mesmo que tem que fazer. Não temos que tirar a confiança do goleiro em hipótese alguma, mas acende o sinal amarelo. É isso, galera. Infelizmente acende o sinal amarelo. Vamos apoiar? Mas acende o sinal amarelo. City, de olho, Ronaldo, por favor, volta, não se empolga, não deixa esse momento do Bahia confundir as coisas para você, para que você não saia da graças das torcidas, porque você entrou com muita desconfiança, permaneceu com muita desconfiança e conquistou, nem tem muito tempo, essa confiança de volta. Não pode, o sinal tá amarelo, não espere ficar no vermelho para depois dizer que a torcida do Bahia não é uma torcida acolhedora. É sim, mas não pode vacilar. Que seja o primeiro e o último vacilo dessa envergadura. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né, galera? Mas dessa envergadura não dá. Em Libertadores, galera, não terá perdão. Eu tenho certeza disso. E será com razão. Bom, galera, depois o Rogério Ceni foi começar a fazer uns testes, né? Botou a garotada de novo, mas aí é que eu começo a falar de Rogério Ceni um pouquinho, né, galera? Se eu fiz vários elogios, eu devo dizer a vocês aqui que eu entendo, o baiano serve para teste, né? Mas aí Rogério Ceni praticamente faz ali um 3-4, algo bem esquisito. Ele falou na coletiva, que inclusive eu vou fazer um react, não hoje, tá, galera? Amanhã um react da coletiva dele, que ele falou que fez um 4-2-4. Não, Rogério, não foi um 4-2-4, porque Juba em nenhum momento virou lateral. Nenhum momento foi lateral. Então, se Juba
é lateral, mas em nenhum momento jogou como lateral, então não foi um 4-2-4. Ele fez um 3-3-4, né? Com o Kiki pela esquerda, colocou o Juan Pablo um pouco mais à esquerda por dentro, botou ali o nosso Del também por dentro e botou o Cauê Furquim para jogar na frente. Não gostei. Não gostei muito, porque eu pelo menos acreditava que o Rogério deveria manter a base, né? A base ali do 4-3-3. Do 4-3-3. Se fosse para entrar o Kiki, botasse o Kiki no lugar de Furquim. Sabe? Pra gente ver ele na posição dele. Aí bota a Kiki do outro lado, aí vai começar aquela história. Ah, Kiki do outro lado, jogando no lugar onde ele não sabe jogar, onde ele não gosta de jogar, ele gosta de jogar pela direita, não pela esquerda. Aí vai vir toda aquela historinha do Lúcio, né? Aí depois, quando não começar a jogar a bola direito, vai dizer, eu não joguei bola direito porque eu... Mesma história, né? E ainda é uruguaio, pra terminar ainda a história, pra repetir vários elementos na mesma história, né? É um uruguaio, fora de posição, mas depois não dizer que ele não rendeu aqui no Bahia porque jogou do lugar errado. Então eu achava que, pelo menos, se era para apresentar o atleta, é a minha concepção, tá, pessoal? Aqui eu não vou nem dizer o que estava certo e o que estava errado. É a minha concepção. Se vai apresentar o atleta para a torcida, coloca ele na posição, não custa nada. Poxa, Cauê Furquim não ia ficar triste porque você ia colocar Kiki na direita e deixar ele, né? E deixar ele um pouco mais... esperar um próximo jogo. Valeria a pena a gente ver Kiki pela direita e ver como é que ele jogaria com liberdade, com mais liberdade, e não com 4 ali no abafa, né? Às vezes com um espaço um pouco menor. Enfim. Mas eu entendi a intenção de Rogério Ceni, entendi a intenção, mas confesso a vocês que eu não teria feito isso. Eu teria mantido o Juan Pablo lá na esquerda, teria mantido o Del no centro ali, né? Como pivôzão. E como um falso 9, e o Kiki pra gente ver o que ele tinha de bola para oferecer na posição que a gente sabe que o Bahia vai jogar no dia a dia. É no dia a dia, a gente tem que ver o time no dia a dia. Com quantos times o Bahia vai jogar na Libertadores 4-2-4? Só se for no desespero. Ah, não, tá perdendo de 2-1, faltando 5 minutos, desespero. Aí ok. Ah, mas vai jogar assim no Brasileirão? Fora de casa? Dentro de casa? Só se estiver empatando e precisando do resultado. Aí sim, tudo bem. Porra, mas no dia a dia, são os 3 elementos lá na frente. É isso que a gente espera, né? Os pontas e o 9. Então eu achei que o Rogério deveria ter feito, né, a apresentação de Kiki no lugarzinho dele, para que a galera pudesse prestigiar. Aí joga do outro lado, o cara vai lá, obviamente, vai tentar fazer a firula dele para se mostrar para a torcida, para mostrar que realmente tem futebol, mas no fim acabou não entregando muita coisa. O ataque meio que ficou todo bagunçado, porque Rogério Ceni não poderia cobrar desses meninos um ataque com 4, né? Tava tudo confuso. Del batendo cabeça ali meio com o Juan Pablo. Então aí, o finalzinho, eu já não gostei. Eu já não gostei do que o Rogério Ceni fez. Entendo, mas no lugar dele faria diferente. Como eu não sou técnico, fico aqui na minha posição de gerador de conteúdo, vou dizer aquilo que eu faria se eu estivesse na posição dele. E você, torcedor? Você concorda comigo? Discorda? É para fazer teste bolo doido mesmo? Enfim, o que você acha? Eu acho que o Bahia, que o Rogério Ceni deveria tentar já criar um alinhamento entre titulares e os reservas, principalmente os meninos da base, né? Ora, já vou criar um alinhamento aqui com os meninos. Ó, meninos, aqui os titulares são esses, agora eu quero que vocês olhem os titulares e eu quero que vocês joguem como eles quando eles precisarem ser retirados de campo, porque eu vou precisar manter a mesma formação dos titulares. Então o Del joga ali igual o William José, né? No mesmo modelo de jogo que eu quero. Ei, Kiki, ou ei, Cauê, joga no mesmo esquema ali do Ademir, use as suas características individuais, mas respeite o sistema, né? Ô Juan Pablo, faz aí a mesma coisa com o que Puga faz, que eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema, Juan Pablo com Puga, porque eu vejo o Juan Pablo não é tão bom no 1x1, né? Puga, ele ainda tem dificuldade, né? É um jogador de quebrar linhas em velocidade, mas no 1x1 ele ainda tem dificuldade, que é uma dificuldade parecida com a de Juan Pablo.
Então acho que são muito parecidos. Eu espero muito que Sanabria volte rápido, com a qualidade que a gente sabe que tem, para a gente ter dois pontas com muita velocidade e também bons no 1x1, que vai ser importante na quebra de linha, na chegada do meio de campo, na chegada de Juba, na chegada do Jean, do Jean Lucas, e também, se essa novidade de Jean Lucas ficar pela direita permanecer, dá essa liberdade e essa novidade de Everton Ribeiro também fazer gol. Porque o que parece, galera, é que este ano o Bahia não tem mais medo, né, de chutar para gol. O que nós estamos vendo é muito chute, algo que já deveria ter acontecido desde 2023 e não acontecia. Mas esse ano parece que soltaram as frangas e agora querem chutar para gol o tempo inteiro. Então a gente está vendo isso com mais frequência e eu estou gostando também desse aspecto, que eu espero que não seja apenas impressão e que não seja apenas por conta da fraqueza do adversário, que seja realmente uma determinação, chutar para gol. Bom, galera, já estamos aqui com mais de 40 minutos aí de vídeo, né? Análise da partida. Eu vou colocar agora rapidamente para que vocês possam ver os gols, né? Para que a gente possa ver junto aqui os gols da partida e a gente possa apreciar mais uma goleada do nosso esquadrão frente aí à quarta rodada. E agora que vem as galinhas, né? Então, antes de nós vermos as galinhas, vamos ver os gols para que as galinhas comecem a ficar empolvorosas lá no puleiro. Vamos lá, galera. Então vamos direto aqui para o telão. Vou colocar aqui o YouTube no foco para a gente ver os gols aqui do nosso esquadrão na quarta rodada, vencendo o Barcelona por 5-1. Vamos lá, galera. Caio Alexandre. É bom lembrar, galera, que Caio Alexandre, eu particularmente não gostei muito no primeiro tempo. Aí o belíssimo gol de Juba, né? Fazendo aquele papel da sobra, que é o que eu venho falando o tempo inteiro. E até ele fez, né? No ano passado, com um novo elemento de sobra, no lugar de Jean Lucas. A única diferença agora é que eu gostaria que o distanciamento entre Jean Lucas e Juba se mantivesse. Então lá, a segunda jogada aí já é com o Puga, onde ele permite, né? Olha como Everton Ribeiro pula sozinho. Ou seja, aquela história que eu falei, para Everton Ribeiro fazer essa infiltração, quem estava lá cobrindo ele? Alguém precisava cobrir. Vamos ver? Eu vou até voltar aqui, galera, para a gente ver de novo essa jogada de Everton Ribeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Ó, Jean Lucas mais pelo meio aqui, tá vendo, galera? Jean Lucas aqui. Ó, passou, Juba fez a passagem. Jean Lucas ele veio mais para cá, mas se você olhar, ele já Everton Ribeiro já tem cobertura. Ó, ele sai do posicionamento dele tradicional. Ele já está bem adiantado, já com cobertura. Então, meu amigo, com cobertura, a cobertura seria o próprio Jean Lucas, que poderia facilmente, da posição que ele está, muito mais próxima do meio, cobrir o próprio Everton Ribeiro. Porque a cobertura, galera, não precisa ser exatamente no mesmo lugar que o jogador fica. Basta que você faça uma marcação, né? Uma marcação, não exatamente uma marcação pressão em cima do jogador, mas você faz uma marcação, né, muito mais ampla. Você observa o campo e você sabe como chegar até o jogador que possa fazer o contra-ataque. Esse foi o gol de William José, né, ali numa sobra de uma jogada pela ponta direita, ali com o Ademir. Então essas marcações que eu falo para vocês são marcações de zona. O jogador ele consegue alcançar. Mais uma jogada pela direita, né, agora dessa vez com Gilberto. E Ademir completamente livre, numa falha absoluta, né, do time do Barcelona, deixando aí Ademir sozinho fazer o quarto gol. E aí, galera, o gol bonitinho, né, de Ademir, que conseguiu aí numa outra jogada. E aí, do mesmo jeito que eu não gostei muito do jogo de Caio Alexandre, tem um belíssimo gol aí de Ademir. Do mesmo jeito que eu não gostei do jogo de Caio Alexandre no primeiro tempo,
No segundo ele se encaixou um pouco mais, começou a jogar aquelas bolas, né, para quebrar linhas, como ele fez nesse passe para o Jean Lucas fazer aí assistência, né? Fazer a assistência pro Ademir, e acabou realmente em mais um belíssimo gol aí do Fumacinha. Então, galera, o Caio Alexandre não gostei muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele já foi pegando um pouquinho mais de ritmo, né? Então voltando, então é compreensível. Mas vamos ver se ele começa mais ligado no próximo jogo, que vai ser contra as Galinhas. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar um pouco aqui da classificação, né? Em primeiro lugar, o nosso Tricolor de Aço com 12 pontos, né? E com mais uma goleada aí, com um saldo de gol de 12. Nós temos o Barcelona, que o Bahia acabou de ganhar, está em segundo, com 7 pontos. O Porto com 5. O Juazeirense com 4, Galícia 3, Vitória em sexto lugar, 6, fora da zona de classificação, Jacuipense 2, Atlético de Alagoinhas, minha terrinha 2, Bahia de Feira 2, Jequié apenas 1. E aí, galera, o Bahia detonando os vícios dentro de casa, basta mais 1 ou 2 tropeços para praticamente aí o Vitória já começar a colocar a mão na cabeça e fazer o Deus nos acuda para de repente nem chegar, né, nas semifinais da competição. Então, galera, torcer para o Bahia ser campeão já é algo até esperado, né? Minha torcida agora é o Vitória nem classificar. Essa vai ser minha torcida. Porque quanto mais lá embaixo o Vitória ficar, mais alegre, mais divertido será o Baianão 2026. Bom, galera, no vídeo é isso. Se você gostou, galera, taca o dedo no like, taca o dedo no coraçãozinho se você for do TikTok. E claro, galera, se inscreva, ajuda o crescimento do canal, compartilha e comente o que é que você achou desse jogo, desse 5-1 do nosso esquadrão. E aí, galera, se ligue no canal YouTube, né, Conexão de Aço Oficial e Conexão de Aço Cortes e Shorts. Já no TikTok, não se preocupe, é um canal só que tem os shorts, cortes e vídeos longos, porque a plataforma é muito mais, ela consegue gerenciar melhor esse aspecto, não precisa de outro canal. Já o YouTube, sim, a plataforma tem tido algumas mudanças e essa mudança que eu fiz se torna importante para o desenvolvimento aqui do canal Conexão de Aço. Bom, galera, é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau!